seja então bem-vindo. Acolhemos agora os convidados extra de hoje, Fernando Teigão dos Santos e Pedro Costa. Estão aqui os dois. A conversa hoje, como vai ter metade do tempo, eles estão já convidados para poder voltar daqui a um tempo e completar esta história, esta aventura que eles fizeram. Sim, vai acontecer. Que eles fizeram e que eu vou já contar-vos. Eles são dois especialistas em ambiente e no território que levaram 4 anos a descobrir os subterrâneos de Lisboa. Eles editaram um livro, aliás, a Caleidoscópio editou este livro, chamado A Lisboa Subterrânea do Marquês de Pombal. E estes dois amigos, que já se conheciam há 20 anos e que trabalham na área do ambiente, perceberam que há muito para descobrir na capital subterrânea. No fundo, editaram este livro, que é o relato de uma aventura com tanto mistério como património e até policial. Eu diria que era policial, porque vocês aqui conseguiram descobrir um bocadinho as razões que levaram o Marquês de Pombal a ser quase julgado. É verdade, nós de certa forma fomos à procura das antigas galerias das Águas Livres que abasteceram Lisboa a partir do século XVIII. Com a transformação que a cidade sofreu ao longo do século XX e com as galerias a serem desativadas, muitas foram fechadas e de certa forma perderam-se. E nós fomos à procura de onde é que estavam esses antigos túneis que serviram muitas áreas da cidade, bairros como o Bairro Alto, a Madragoa, a zona de Campo de Ourique, o Bairro da Lapa, e nós andámos por baixo desses todos. Exatamente. Exatamente. E há uma coisa extraordinária, porque eu estou a dizer isto já e, portanto, não estou preocupado com o tempo neste momento, vamos conversar até onde der e depois vai dar mais pano para mangas, porque isto é muito interessante. Devo dizer que este livro da Caleidoscópio é um livro excepcional, está muito bem feito. Deve ter sido caríssimo porque ele está pejado de fotografias e gravuras antigas e como eram os chafarizes, como foi apiar parte do aqueduto para passar em Infante Santo. Tem imensas fotografias vossas de dentro das galerias e de tudo que foram encontrando. Um livro excepcional que se lê como se fosse um documentário da National Geographic, já vi isto escrito, e é perfeitamente verdade. Tem mistério, tem curiosidades, tem peripécias, tem o ritmo, tem o humor, tem suspense. Portanto, é um livro que eu aconselho vivamente e tem um grande potencial para fazer um documentário de televisão ou de cinema. Temos procurado trilhar esse caminho, mas as portas têm sido difíceis de abrir. Às vezes é mais fácil de entrar em subterrâneos onde ninguém entra há 50 anos do que abrirem-se outras portas para mostrar aquilo que existe escondido debaixo dos pés da nossa cidade. Nós estamos, no fundo, a descobrir uma Lisboa que ainda continua misteriosa. Aquilo que nós quisemos fazer foi, de certa forma, levar o leitor a explorar estes territórios esquecidos que estão por debaixo dos nossos pés. Estão esquecidos, é verdade. O Fernando Teigão dos Santos, que acabaram de ouvir, ele é lentejano, nasceu em Évora, gosta, uma coisa muito importante na tua vida, gostas de beber café na Praça do Geraldo. Exatamente. Também no dia de São Porco. Com calma, Exato. Preferência com calma. E ambos têm 2 filhas, ele tem 2 filhas e o Pedro Costa tem outras 2 filhas, e ele estudou Biologia, se não me engano, foi a tua primeira... Foi o ponto de partida, sim. Sim, e depois doutoraste em Ciências do Ambiente em 2010, portanto és mestre em Ordenamento do Território. Sim. E és investigador do Centro de Estudos Geográficos do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Já foi do Governo, já integraste 2 governos, durante 3 anos estiveste na Secretaria de Estado do Ambiente e adora viajar e conhecer os países, já vai em 40 e tal. Ainda lhe faltam uns 150 e tal. E escreveu um livro há 2 anos chamado Governar Melhor, onde dá sugestões de como modernizar os governos para que sejam capazes de responder às necessidades dos cidadãos e aos desafios do futuro. E, sobretudo, é um livro que pretende debater o governo do futuro e não o futuro do governo, como eu costumo dizer, e muito bem, e hoje é um dia importante para isso, porque ficamos a conhecer um governo novo. É verdade, porque na verdade temos tido ao longo dos anos governos que estão anacrónicos na forma como funcionam, com custos variados para o cidadão, e portanto nesse livro o que eu procurei foi investigar como é que funcionava o governo e como é que o podíamos modernizar. E é curioso porque eu e o Pedro conhecemos-nos nessas andanças e acabou por ser esses outros túneis governativos que nos levaram a descobrir outros túneis, outras andanças subterrâneas. Exatamente. Pronto, neste livro o Pedro, só devo dizer isto para terminar este tema, que avança com propostas concretas para reciclar o funcionamento dos governos, estimando ser possível uma redução de custos da ordem dos 30%, permitindo uma poupança anual de 150 milhões de euros. Isto é muito, no funcionamento do governo, é muito brutal, importante. Porque as pessoas não têm noção, mas um governo é um autêntico iceberg. Aquilo que está à superfície é apenas a sua ponta.
Eu acho O que está lá o Pedro por ri-se. baixo, o que está lá por baixo é uma máquina dispersa por mais de 20 pontos da cidade de Lisboa, que emprega cerca de 3.500 pessoas, com custos anuais que rondam os 400 milhões de euros. Com um pouco de racionalidade, poderia ser possível poupar e tornar aquela máquina mais eficiente. Eficaz, exatamente. No Eu acho fundo, que é daqueles frigoríficos antigos que aí andam já com 40 anos e que já ainda aquecem com os mais do gases que venenosos. arrefecem. Sim. Pronto, eu acho que, entretanto, vamos mudar agora, vamos falar um bocadinho do Pedro Costa, ele nasceu em Moçambique em 74, e vou mudar, senão tu sais daqui dentro da próxima notícia como o governo contrata. Exato. Tem também duas filhas, mas as duas filhas, quando o Pedro chega à casa, e como é espeleólogo, além de engenheiro eletrotécnico, tem experiência em espeleologia, chega à casa, às vezes, imundo, e as filhas já sabem onde é que ele andou, é a sorte, porque andou em grutas, por todo lado, a ver tudo que se pode investigar, e elas também já estão habituadas a todos aqueles ordenês, aos mosquetões, e às galochas, e aos descensores, e todas aquelas coisas. Portanto, um dia, elas são ainda pequenas, Pedro, mas estou-te já a avisar, qualquer dia, elas saem pela janela sem tu saberes, para ir às festas que tu não deixas, e portanto, põe-te a pau. Sim, tenho que guardar bem o equipamento de espeleologia e ter cuidado com o uso que fazem dele. Mas sim, estão habituadas a ver o pai chegar sujo, a meter o fato macaco na máquina, onde às vezes até entopa a máquina com a lama que lá entra, situações que elas já viram. Ultimamente até por dentro de Lisboa, porque é muito curioso, é debaixo dos nossos pés, não é? Sim. Isso talvez tenha sido das coisas que mais me espantou, foi o que fomos encontrando e que as pessoas que todos os dias passam no bairro Alto não fazem ideia do que têm debaixo dos pés dela. Tu, entretanto, és especialista, e se calhar é por isso que também estás neste grupo, não só por seres espeleologista, estás nesta dupla, em abrir portas complicadas, e és especialista no tal lubrificante no WD-40. Publicidade, exatamente. Exatamente, é uma marca? É uma marca, Ok, exatamente. pronto, É uma então marca, pronto. é uma marca. É um óleo lubrificante. Usas bem o detector de gás, usas essas coisas, e um lubrificante especial que abre portas que estão normalmente fechadas. Quem se quer dizer? Foi- Tens de ser contratado para a Casa de Papel? Talvez não. Não me dediquei a isso. Tu Mas consegues abrir portas que estão fechadas há séculos. foi algo que aprendemos a fazer ao longo deste trabalho. A verdade é que as chaves se perdem, E como esse engenheiro, as claro. fechaduras não são lubrificadas e foi necessário recorrer a alguns Ele é- métodos. Fernando, ele é o MacGyver de vocês dois. Foi em algumas situações. Aliás, engenheiro. mesmo a engenharia eletrotécnica foi útil para procurar a iluminação que tivemos que meter. verdade. Estou-me a lembrar ali na Rua do Alecrim, no Palácio Quintela, foi preciso espreitar para dentro de um buraco onde não havia luz. O buraco era mesmo pequenino, era um pouco mais do que um dedo, e foi preciso inventar uma geringonça. Epá, este termo se calhar não calha Pois bem. não, exato. Este termo não, Já não é oficial. Já não é oficial E agora. depois, quando o WD-40 não funcionava, neste caso concreto, era o Pedro com uma rebarbadora na mão, a rebarbarmos uma laje num palácio que é o Palácio Quintela, Exatamente. do descendente do Marquês de Também era isso que eu ia Pombal, dizer, onde olharem moram para ainda nós. hoje os descendentes do Marquês de Pombal. Não, Exatamente. E a chegarmos ao fim já com o martelo demolidor elétrico. Sim. A tentarmos partir uma parede no interior da Rua do Alecrim. E a é dizer, verdade. hoje já não dá. Tu és espeleólogo, Pedro, de nível 2, que sequer existe. É género judo? É cinturão castanho? Nos espeleólogos? Há vários níveis dentro da espeleologia. O nível 2 permite a progressão autónoma em cavidades. Portanto, Ok. integrado numa equipa que depois tem outro tipo de espeleólogos, já de nível 3, que permitem, por exemplo, fazer o resgate em caso de situações de emergência ok. numa gruta. Pronto, tudo bem. Além disso, moras no Parque das Nações e estudas a evolução de Lisboa. É um dos teus estudos como especialista em ambiente, território? Sim, eu comecei a fazer isso há uns anos, numa Associação de Defesa do Ambiente, onde conheci o Fernando, no Giota. No Geota, sim. Exato. Aliás, o João Joanás de Mel, que eu lembro dele, que trabalhava aí também. Exatamente. Tem a ver com isso. Foi, aliás... Foi assim que se conheceram foi, nessa- foi assim. Pronto. E conhecemos no Giota, eu trabalhava no grupo de ordenamento do território, portanto, como voluntário. O Fernando, se não me falha a memória, no grupo de conservação da natureza, e foi o tema AREN, a Rede Ecológica Nacional, que nos juntou, porque junta território com biologia, com conservação da natureza. Foi aí que nos conhecemos e foi o primeiro tema onde trabalhámos, se não me falha a memória, em conjunto. Depois continuei, e tenho continuado, ainda hoje continuo ao longo dos anos, e a Expo 98, Exatamente. onde hoje moro, foi o primeiro tema que trabalhei no Giota, portanto, a reconversão urbana associada à exposição, o que é Exatamente. que Que bairro mudou aquela face que mudou, que daquela bairro cidade. é que dali resultou. Exatamente. Foi algo que estudámos no Deve ter Giota. corrido bem porque decidiste morar lá e lá estás. Sim, fiquei a gostar, exatamente. Fernando Tegão dos Santos, Pedro Costa, a Lisboa subterrânea do Marquês de Pombal. Portanto, esta edição da Caleidoscópio, que foi lançado há quase um ano, em busca dos segredos das águas livres. Vocês, no subsolo de Lisboa, encontraram não, já sabiam que existia, mas revestiram, revisitaram e estudaram, reabriram muitas destas galerias subterrâneas que guardam segredos que têm a ver
com o Marquês de Pombal. Eu já disse que este livro é muito bem, amplamente ilustrado com estas plantas, fotografias, gravuras, esta cartografia histórica, estes mapas atuais que vocês fizeram. O livro graficamente está muito bom. E o que é certo é que, voltando à história, até ao século XVIII, o abastecimento de água em Lisboa havia minas e havia cisternas e poços, e as pessoas viviam os aguadeiros, as pessoas entretinham-se assim a buscar água e a comprar água aos galegos que vinham buscar água e tal, havia estas lutas com os aguadeiros. Houve uma altura então que decidiu-se então construir o Aqueduto das Águas Livres, na altura do Dom João V, estamos a falar do século XVIII, é uma grande aventura de engenharia, é uma grande obra para a época, tem 60 km de galerias subterrâneas, 58 para ser mais específico, de galerias subterrâneas, que pela primeira vez traziam água potável para Lisboa. As águas, estas obras começaram ainda antes de vinda do Marquês de Pombal para o governo, mas depois foi ele que, na altura, já foi inaugurado depois no tempo do Dom João V. Eu recomendo vivamente a leitura dos 9.000 Passos, que é o livro do Pedro Almeida Vieira. Mas se quiseres, para sistematizar, para as pessoas compreenderem bem, durante o reinado de Dom João V foi construída sobretudo a parte do abastecimento da montante à cidade. Portanto, até aos arcos monumentais sobre Alcântara. 40 ou 50 fontes. Já no reinado de Dom José é feita a distribuição da água aos bairros da cidade de Lisboa, já com o Marquês de Pombal no governo. E nessa altura são feitas 3 galerias para distribuir água. Dizer que a água acabava o aqueduto ali na mãe da água ao pé do rabo. Exatamente. E a partir daí é que vêm umas galerias que... Até antes. Havia uma que partia antes e que ia abastecer o Palácio das Necessidades e a Tapada das Necessidades. A Galeria das Necessidades. A Galeria das Necessidades, que foi uma galeria que foi quase que desapareceu com a transformação urbana que a cidade vive durante o século XX. Mas vocês conseguiram Portanto, nós fomos percorrendo e era aquela que estava mais incógnita. Mas percorremos também outras 2 galerias. A Galeria do Loreto, que abastecia o Bairro Alto e que existe um troço que está aberto ao público entre a Mãe d'Água das Amoreiras e o jardim do Mirador de São Pedro de Alcântara, mas fora isso existem outros troços que não estão abertos ao público, que passam por debaixo do Largo da Trindade, vão quase até às costas do Rossio, que vão até... praticamente vão até ao Chiado e que vão até outras áreas, e ainda existe uma outra galeria que é a Galeria da Esperança, que parte também do Rato e que ia abastecer o chafariz da Esperança junto à Madragoa e que percorre ao longo da Rua de São Bento, estante quebrada junto à Assembleia da República, onde existiu o Arco de São Bento. Exatamente. E portanto nós também fizemos essa exploração. Que é esse arco que está hoje na Praça de Espanha. Sim, e portanto, depois só existe um troço terminal junto ao chafariz da Esperança. E portanto a cidade, com as transformações urbanas do século XX, acabou por e também transformar, desativado, fragmentar, desativar. O entretanto, trouxe água para Lisboa até aos anos 60 do século passado. Portanto, eu já cá estava, quando aquilo foi finalmente desativado. Pronto, é preciso dizer que este é uma grande, como eu já disse, obra de engenharia, que durou 2 décadas. Foi inaugurada em 1748, portanto, 7 anos antes do terremoto, e resistiu ao terremoto muito bem, umas rachazinhas, aquelas coisas de ventilação nas casinhas cá em cima, de resto, resistiu muito bem, está no Guinness Book como o maior arco em ogiva de pedra do mundo, aquele arco grande, com 69 metros, 65 metros de altura e 29 de largo, e é uma grande obra, que depois o Marquês, houve uma acusação contra o Marquês de Pombal que dizia que ele dentro daquelas, aliás a ideia para esta vossa investigação nasceu aí, vocês trabalharam os dois no Ministério do Ambiente, se não me engano, Secretaria do Ambiente, que era ali ao lado da Rua do Século, ao lado do palácio onde ele nasceu. Palácio dos Carvalhos. Dos Carvalhos, da família do Sebastião José de Carvalho e Melo, portanto, o Marquês de Pombal, que nasceu dia 13 de maio de 699, portanto, na viragem do século, nasceu ali. Eles estavam muito bem um dia a almoçar ali, quando nos contaram, estão por cima de uma galeria, de um túnel. Foi, Pedro? Sim, foi quando tudo começou. Ficaram curiosos. A nossa curiosidade já tinha começado um bocadinho antes, até no próprio edifício do Ministério, que é um edifício muito bonito e com muita história por trás. E começámos no próprio Ministério a procurar onde é que aquela porta vai lá, onde é que não vai dar, e o chafariz ali em frente. E estávamos realmente um dia a almoçar no Palácio Carvalhos, mesmo ao lado do Ministério, e diz-nos o empregado que nos traz o almoço, há aqui um túnel que liga em frente ao chafariz. E nós, será que existe mesmo? Será que é verdade? Ou é mito urbano. Ou é mito urbano, exatamente. Bom, fomos pesquisar, procurar e encontramos referências a esse túnel. Mas das referências até lá irmos, passou-se, se não me falham a memória, quase um ano. Quase um ano que demorámos a lá chegar. Esse talvez tenha sido o momento em que eu achei que tínhamos mesmo uma história. Porque passámos do mito urbano para o momento em que percorremos esse túnel e entramos para dentro do Palácio dos Carvalhos, pelo tal túnel que sai do chafariz, atravessa a Rua do Século
e entra para o palácio, até às antigas cozinhas do palácio. Caminhando por dentro da água, em vários troços, rebentando com parte de uma parede para percebermos o que é que existiu do outro lado, encontrando com cuidado. todo um conjunto de elementos ligados ao abastecimento de água daquele palácio, que foi um opulento palácio, onde até estufas de ananases existiram. Estufas de ananases numa altura- Estufas de ananases no bairro Alto em pleno século XVIII, o que é Numa altura em que fantástico. Lisboa sofria com a falta de água, Claro. atenção. O que é fantástico. Portanto, o que nós viemos a demonstrar é que parte daquela galeria que partia da Galeria de Loreto e que ia abastecer o Palácio dos Carvalhos teria sido construída para abastecer a propriedade Do próprio Marquês de Pombal. Marquês. E não só, depois, ele tinha o que arranjado... nós procurámos fazer foi, sendo o Marquês um dos grandes proprietários da cidade de Lisboa, será que noutros pontos da cidade Aconteceu o mesmo? aconteceu o mesmo? Existiria aqui um padrão? E fomos à É a procura parte dessa policial. investigação E e é verdade, acabámos por confirmaram. encontrar que existiam evidências claras nesse sentido. Portanto, ele mandou fazer mais desvios do Cruz das Águas Livres para, não só ia para o povo, a água, claro, mas para abastecer os palácios da família dele e dos amigos dele, e palácios até que ele alugava a ricos comerciantes ingleses, aqueles dos diamantes, por exemplo, Sim. e holandeses, Tinham e negócios ele, monopolistas com o Estado. portanto, havia alguma corrupção no tempo do o Água próprio era Marquês de riqueza, Pombal. água era poder, ponto final. E hoje volta a ser cada vez Portanto, mais. quem não é? tinha a capacidade de dar água, ter água canalizada em influenciar, casa, sim, era era um luxo, extraordinário. era um luxo. O que é extraordinário é que num outro dos seus palácios, no que é hoje o atual Museu Nacional de Arte Antiga, Palácio Alvor. para a água lá chegar, ela tinha de percorrer mais de 1 quilómetro desde a derivação que partia da Tapada das Necessidades. Tu dizes escavado por dentro de Lisboa, atravessando pela colina. todo o bairro da Lapa, que ainda lá está Infante hoje. Santos, com o Exato. azeduto que foi demolido, e depois entrava e atravessava a Lapa toda. Foi um dos sítios mais bonitos que fizemos, Sem foi dúvida. todo o bairro da Lapa por debaixo. Uma galeria que está muito bem conservada, a Galeria das Necessidades, em que ele trouxe O Marquês de bairro da Pombal, em 1780, foi, portanto, já a cair um Já bocadinho em cair, desgraça, sim. foi acusado de ter desviado, exatamente isso, essa corrupção, de Sim. ter acusado de desviar. E ele defendia-se que não, eu só tinha direito só recolhia os subejos e que não tinha feito nada disso. E vocês acabaram por provar que ele sim, que tinha feito e usou bastante. E Existia usou um padrão desse poder. e a água entrava realmente pela propriedade dentro. Portanto, não havia dúvidas de que assim era. A Galeria das Necessidades foi, portanto, não foi construída para abastecer o povo, mas sim o Palácio e a Real Tapada das Necessidades. E partia do aqueduto geral bem antes da Também Mãe da d'Água água. das Amoreiras, que era a partir desse ponto que o povo e o bairro Alto e as zonas prioritárias da cidade seriam abastecidas. Portanto, a Tapada Real do Rei, o seu palácio era prioritário para ter água ali, naquela zona da cidade. O rei, pronto, e também a alta nobreza também beneficiava desses desvios e desse... E também Vocês acabaram por descobrir. ramos religiosos que eram privilegiados em relação a outros. Conventos. E nós aí fomos explorar que Os jesuítas não eram com certeza, primeiro não têm conventos. carmelitas E segundo calçados. que o Marquês... os carmelitas calçados tinham várias propriedades, vários conventos naquela zona da cidade. E todos eles eram beneficiários das águas livres, que era extraordinário. Perceberam de uma certa altura que isto podia dar uma história muito gira, mas são neste momento 4 minutos para as 9 e fica já prometido que vocês vão voltar e vamos voltar a... Porque agora vamos à parte gira, já sabemos... A portanto, aventura, não é? Agora a é a parte aventura, da aventura. que descobriram. Eu só vou dar assim, umas pitadazinhas que vocês... Houve alturas em que tiveram com água pela cintura e houve alturas em que tinham gases venenosos, houve alturas em que tiveram que levar detectores de gases. As coisas que vocês descobriram, vamos falar se descobriram os cadáveres, se descobriram ratos, descobriram o que é que vocês Os foram... diamantes. Não os encontramos ainda, Pedro. Mas desconfio que saiam. Como é que para a sabem onde é? próxima. É toda uma conversa que promete e que tenho a certeza que vai querer ouvir o resto, mas para já vamos deixar com esta água na boca. Ficou pelo menos com a ideia como é que esta aventura começou, como é que eles tiveram este interesse em descobrir e que é que, para já, a parte policial da coisa, desta investigação grande que estes homens, estes dois homens que estão à minha frente, exploradores e aventureiros, percorreram mais de 7 km por dentro, por baixo das ruas que nós todos os dias passamos em Lisboa, para descobrir coisas fantásticas que Lisboa ainda tem. Lisboa ainda tem muita coisa boa para descobrir. E, portanto, vocês deram uma grande ajuda nesse sentido. E nós vamos combinar, quando saímos daqui, combinamos uma nova data para vocês voltarem. Nós não temos tempo para mais neste momento,
toda esta mudança do governo gerou a isto, mas acontece. Quero agradecer-vos para já esta primeira parte da conversa, Fernando e Pedro. Nós é que agradecemos. Obrigado por esta Obrigado aventura, também, quiseram partilhar connosco esta exploração dos segredos mais bem escondidos de Lisboa, bem debaixo dos nossos pés.